Então a porteira disse a Pedro: Não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: Não sou. Ora, estavam ali os servos e os servidores, que tinham feito brasas, e se aquentavam, porque fazia frio, e com eles estava Pedro, aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E, tendo dito isto, um dos servidores que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal, e se bem, por que me feres? E Anás mandou-o maniatado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe, pois: Não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse: Não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: Não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez. E logo o galo cantou. Um grande engano disseminado até mesmo entre cristãos é que a salvação possa ser obtida pela imitação de Cristo. Evidentemente, o cristão que já teve os seus pecados perdoados pela fé em Cristo, graças à sua morte na cruz, tem em Jesus o exemplo de um homem perfeito e deve sim imitá-lo. Mas isso é depois de ter nascido de novo e ter a certeza de sua salvação. Em sua carta aos Efésios, capítulo 5, Paulo escreve para que sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Efésios, capítulo 5, versículo 1. E segue falando das virtudes que devem acompanhar a vida cristã. Em 1 Coríntios, capítulo 11, ele exorta os cristãos: tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Paulo os convida a seguirem seu próprio exemplo. Portanto, é salutar imitarmos aqueles que andam na fé em Jesus. Mas isso é um complemento à vida cristã, e não o meio pelo qual você recebe a salvação, a qual só pode ser obtida pela fé em Cristo. Se você tentar imitar Jesus para obter a salvação, terá de começar sendo sem pecado, porque Jesus veio ao mundo sem pecado. O problema é que eu e você viemos ao mundo com uma natureza arruinada que nos fez pecadores desde a concepção. É impossível que, pela imitação, você se torne puro e sem pecado. Por mais que um cão imite um gato, o máximo que consegue é latir com um miau. Mas ele continuará sendo um cão em sua essência e por natureza. Compare os julgamentos de Jesus aqui e de Paulo no capítulo 23 de Atos. Aqui Jesus é esbofeteado por um dos guardas do sumo sacerdote, que diz: Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Ao que Jesus responde: Se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? João capítulo 18, versículos do 22 ao 23. A resposta de Jesus é perfeita e desmonta todos os argumentos de seus juízes. Paulo, em uma situação semelhante, porém guiado pela própria carne e não pelo Espírito, responde: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar, conforme a lei,
mas contra a lei me mandas ferir? E recebe o troco. Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Ao que é obrigado a se retratar. Irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Atos capítulo 23, versículos do 2 ao 5. Jesus, Deus e homem perfeito, jamais precisou se retratar, porque em momento algum foi movido por outra natureza que não fosse a sua natureza divina e perfeita. Paulo, nascido de novo e possuidor da nova natureza e do Espírito Santo, habitando em si, foi obrigado a pedir desculpas por ter deixado sua carne tomar o controle da situação. Assim somos nós, em nossas atitudes e palavras, quando comparados ao Senhor Jesus. No próximo vídeo, Jesus é enviado a Pilatos para ser julgado pelo poder civil.